Fala pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um Oftcast. É um prazer sempre estar aqui com vocês. E hoje a gente está trazendo um modelo de episódio um pouco diferente, tá? A ideia aqui é um episódio de revisão que vai servir bastante para os nossos alunos, né, do Extensive, né, nosso curso preparatório para a prova do CBO, mas também para quem não é nosso aluno e está querendo fazer uma revisão desse assunto, vai entregar bastante conteúdo, tá? O tema da revisão de hoje vai ser órbita. A gente se compromete aqui em 1 hora entregar tudo aquilo que vocês têm que levar para a prova do CBO, tá? Então é uma revisão aqui um pouco mais focada em concursos, mas como nossa audiência gosta muito desse tema, acho que vai agregar bastante. Eu estou aqui com 3 convidados muito especiais, que vão ser aí figuras comuns aqui nos nossos vídeos, nos nossos podcasts, né, que estão integrando a nossa equipe de professores. Então, tenho um prazer muito grande de dar as boas-vindas para o Flávio Moura, o Pedro Henrique Ribeiro e o Iago Bastos. Os 3 são preceptores do HC USP, 3 caras muito competentes. Seja bem-vindo, Flavinho. Muito obrigado pelo convite. É uma felicidade muito grande estar aqui com meus amigos e ídolos. Pedrinho, seja bem-vindo. Obrigado, Bernardo, pelo convite. Olá a todos que estão aqui nos ouvindo. Será um grande prazer revisar a órbita junto com vocês. Iago também, seja bem-vindo aí, vamos conversar bastante, né, Iago? Obrigado pelo convite, Bernardo. Vamos conversar aí, tentar tirar as dúvidas e dar alguns macetes na hora de estudar. É isso aí, galera. A ideia aqui dessa conversa não é repetir tudo que a gente fala em aula, senão era mais fácil falar para vocês pegarem e assistir a aula ali no Velocidade 2, né? Esse não é o objetivo. O objetivo é trazer conceitos de uma forma diferente, às vezes um macete, uma estatística, aquilo que mais cai, e revisar de uma forma leve. Como eu falei, ó, a gente tem 1 hora para isso, né, galera? Vamos lá. E a gente vai já direto ao ponto, então, vou direcionar a palavra para o Flavinho. A gente vai falar de bases de órbita aqui com o Flavinho, um tema que vai cair na prova teórica 1, tá? Prova de bases. E eu queria que você trouxesse primeiro aqui as estatísticas, a relevância desse tema, Flavinho. Maravilha. Então, para a gente saber um pouquinho de órbita, a gente tem que saber que ali na prova do CBO, órbita representa, Bernardo, mais ou menos ali uns 5,4% de todas as questões em relação a todos os assuntos. Não é uma porcentagem tão relevante assim, mas tem a sua importância e às vezes uma questão faz diferença, né, para sua aprovação, ainda mais na prova de bases, na prova teórica 1, que você tem menos questões, né? E aí, para puxar a sardinha para o meu lado, né, para a parte de bases, eu queria te dizer que justamente bases é o terceiro tema mais relevante de órbita. Só perde ali para os tumores do adulto e, óbvio, para a doença ocular tireoidiana. Mas tem realmente ali a sua importância, já que é o terceiro tópico mais relevante. E eu achei interessante que você fez uma análise aí dos últimos 14 anos da prova do CBO. Enfim, não tem problema você consultar aí, porque é uma coisa realmente que você fez um trabalho bem legal. Eu queria que você trouxesse aqui por temas, assim, o que mais cai, quais conceitos são importantes, antes da gente entrar na revisão propriamente dita. Maravilha. Então, um dos conceitos mais clássicos e que também teve até um pouco de mudança na literatura do CBO desse ano é em relação às paredes, né? O teto, a parede lateral, o assoalho e a parede medial, e saber principalmente quantos ossos constituem cada parede e quais são esses ossos, né? E aí, Iago, por exemplo, é muito importante relembrar que lá na parede lateral, até então a gente sabia que eram 3 ossos, mas o CBO 2023 agora está colocando 2 ali na parede lateral, esqueceu um pouco o osso frontal e está, por exemplo, constituindo ali só o osso zigomático e a asa maior do esfenoide. Perfeito. Isso aí, um detalhe bem interessante, né? Ele tirou o frontal, né? Então pode ser um detalhe aí para a gente se tomar cuidado na hora da prova. Então agora a parede lateral, só zigomático e asa maior do esfenoide. E as outras paredes, o teto, Flavinho? Muito bem. O teto a gente tem que relembrar que ele é formado ali pela asa menor do esfenoide e pelo osso frontal. Já o assoalho, a gente tem que lembrar especificamente de um osso que todo mundo esquece, que é o osso palatino. Eu vou até começar a falar por ele. Então lembra lá, o primeiro ossinho da parede do assoalho agora, a gente vai lembrar que é o palatino. Mas aí fica fácil lembrar depois que também tem maxila, tem também o osso zigomático, beleza? E é importante lembrar que o assoalho, questão frequente de prova, é a parede mais acometida na fratura tipo blowout, que é aquela fratura que pode acontecer nos traumas contusos, em que a gente tem a lesão do assoalho, pode ter até encarceramento do músculo reto inferior, geralmente a porção ali mais medial do assoalho da órbita, né? A gente esqueceu de falar, mas da parede lateral, que a gente frisou, né, que agora são só 2 ossos, só o zigomático e a asa maior do esfenoide, mas também que é a parede mais resistente, né, um conceito importante de a gente lembrar, se às vezes cai na prova. Então, se você fraturou a parede lateral, é porque era um trauma
de grande impacto. Intenso. E faltou falar agora da parede medial, né? Quais são os ossos que compõem a parede medial? Verdade, a gente tem que lembrar do osso lacrimal, também do maxilar, lembrar que a literatura do CBO também leva em consideração o corpo do esfenoide, né? E basicamente Do a gente ainda tem etimoide. que lembrar também do etimoide. Uma coisa muito importante é que justamente nessa parede medial, a gente tem ali a passagem tem o forame etimoidal, tanto anterior quanto posterior, que é uma referência anatômica muito importante, porque passam exatamente as artérias etimoidais, tanto anterior quanto posterior. Perfeito, pessoal. Então é isso. Paredes da órbita é lembrar ali da regrinha 2, 2, 3, 4. Então, teto, 2 ossos, frontal e asa menor do esfenoide. Parede lateral, 2 ossos, zigomático e asa maior do esfenoide. Parede, assoalho, 3 ossos, maxila, zigomático e o palatino. E o medial, 4 ossos, lacrimal, maxilar, etimoide e o esfenoide, beleza? Então, e aqueles detalhezinhos, que é a mais resistente é a parede lateral, a que é mais acometida na fratura blowout é a inferior, e lembrar que a medial é muito fina, né? E isso tem implicação até na parte que o Iago vai discutir das celulites orbitárias, como ela é muito fina, ela facilmente pode ser ali... As bactérias podem facilmente sair do seio etimoidal e acessar a órbita e causar ali uma celulite orbitária. Então, geralmente, o seio etimoidal é o que mais causa celulite orbitária, porque ela é muito fina, né? Tem uma passagem do CBO que fala: a lâmina papirácea do etimoide é fina como papel. Eu até coloco isso na aula, para a gente lembrar que é muito fino mesmo e por isso pode ser uma forma de disseminação das celulites. Beleza, então isso era importante, as paredes. Outra coisa que é importante é sobre anel de Zinn e as fissuras orbitárias superior e inferior. Queria que você desse um resumo do que pode cair disso pra gente. Muito bem. As questões do CBO, lá atrás, lá 2012, 2013, se cobrava só ali. O que é que passa pela fissura orbitária superior? O que é que passa pela fissura orbitária inferior? Só que eles perceberam, talvez, que a galera já estava tão craque nas estruturas da fissura orbitária superior que eles até quiseram complicar um pouco. Eles foram até um pouco mais específicos. Agora eles querem saber quais estruturas passam dentro e fora do anel de Zinn. Então, pessoal, a gente tem que lembrar que na fissura orbitária superior, primeiramente falando das que passam dentro do anel de Zinn, a gente tem que lembrar o seguinte: são aquelas estruturas que vão ter algum papel realmente efetivo no olho. Então a gente vai lembrar lá, na fissura orbitária superior dentro do anel de Zinn, principalmente do terceiro, do naso ciliar, que é um ramo do V1, né, do trigêmeo, e também do abducente, do V6, no caso 6, né? E aí, pessoal, acho que a gente já viu até lá na nossa residência muitos R1s, por exemplo, que são os responsáveis por fazerem o bloqueio retrobubar, né, para as nossas cirurgias de catarata. Às vezes eles até ficam um pouco preocupados. Nossa, bem mais, eu fiz aqui a anestesia, mas o movimento do olho não parou por completo. E aí agora a gente já sabe que é uma coisa tranquila da gente entender que o movimento do olho realmente não vai parar, né, Bernardo? Tem um dos nervos que não está lá dentro do anel de Zinn, que é exatamente o troclear, que vai fazer o quê? Vai fazer a inervação do oblíquo superior. E o oblíquo superior tem aquela função de fazer uma enciclotorção, né, como a sua função primária. E aí, junto com o troclear, passam fora do anel de Zinn o lacrimal e o frontal, que são ramos do oftálmico do trigêmeo, né? Então, o oftálmico do trigêmeo vai ter o naso ciliar, esse passa dentro do anel de Zinn, como o Flavinho falou, o frontal e o lacrimal. O frontal e o lacrimal que vão, né, inervar ali, por exemplo, o lacrimal, a glândula lacrimal, o frontal vai inervar a parte da pálpebra aqui da região frontal, enfim, eles passam fora do anel de Zinn, assim como a veia oftálmica superior. Então vamos, né, resumir, né? Dentro do anel de Zinn, óculo motor, naso ciliar do trigêmeo e o abducente. Fora do anel de Zinn, o troclear, o frontal, o lacrimal e a veia oftálmica superior, beleza? Então, né, era isso sobre fissura orbitária superior. E na fissura orbitária inferior vão passar os vasos e os nervos vasos e o nervo infraorbitário, o nervo zigomático, o nervo maxilar e a veia oftálmica inferior. Perguntar o que passa na fissura orbitária inferior não é algo que é comum, não me lembro até de ter tido uma questão desse tipo, então fiquem tranquilos. Agora, fissura orbitária superior, isso vai cair na sua prova, então é importante você lembrar. Além da fissura orbitária superior e da fissura orbitária inferior, existe um outro forame, né, que é muito importante, que é o canal óptico.
E isso é importante, pessoal, porque às vezes, né, é comum nas alternativas ele colocar lá que o nervo óptico está passando ali na fissura orbitária superior. Não, o nervo óptico passa no canal óptico junto com a artéria oftálmica, tá? Então, dentro do canal óptico vai passar nervo óptico e artéria oftálmica, eles não passam pela fissura orbitária superior. Isso é bem importante, né? Eu acho que, né, de bases a gente tinha esses principais conceitos para discutir. A gente pode comentar alguma coisa sobre vascularização, né? Enfim, explicar de forma bem sucinta a vascularização para a gente já passar aí para o próximo tema, Flavinho. Maravilha, e a gente até fala em aula, né, que a vascularização da órbita a gente tem logo no início do ano, mas para ser até muito importante para a gente entender a vascularização lá da frente, no módulo de uveíte, retina, etc. E aí, alguns pontos chaves aqui para a gente levar para a prova, até porque não é um tema que cai tanto assim, né, Bernardo? Mas saber o seguinte, que a artéria oftálmica é o principal suprimento arterial para a órbita, tá certo? E lembra lá que a artéria oftálmica vem da carótida interna. O CBO até fala que tem um pouco de contribuição da carótida externa, mas é carótida interna que você tem que levar para a sua prova, tá bom? E a drenagem venosa, lá no CBO ele fala que é confuso, que varia de um indivíduo para outro, a minha é diferente da do Pedrinho e tudo mais. Mas você tem que lembrar o seguinte, que tem a veia oftálmica superior, que geralmente sai da órbita, como a gente falou, pela fissura orbitária superior, e tem também a veia oftálmica inferior, que começa lá na parte da frente da órbita, e uma parte dela vai lá para o plexo pterigóide, lá saindo pela fissura orbitária inferior, e a outra, às vezes, até se junta com a veia oftálmica superior para sair pela fissura orbitária superior. Isso é uma novidade, se não me engano, do CBO desse ano, essa questão da veia oftálmica inferior poder drenar tanto através da fissura orbitária inferior, quanto pela fissura orbitária superior ao se juntar com a oftálmica superior. Exatamente. Né? Então, enfim, é um detalhe diferente. Tem aquela questão do sistema linfático, né? Que, enfim, existe uma controvérsia, Verdade. mas o conceito ainda de prova é que não há linfáticos na órbita, né? Isso tem algumas implicações. Por exemplo, se perguntar uma metástase para a órbita, só pode ser metástase hematogênica, já que não tem linfáticos na órbita. Tem questão também de reabsorção de edema, que é uma coisa mais lenta na órbita. Então, para a prova, né, pensa aí que não tem linfático na órbita, embora exista alguma controvérsia quanto a isso, né, Flavinho? Isso, inclusive, é importante até porque as outras especialidades, às vezes, pedem interconsulta para oftalmo. O edema da órbita está demorando ali a reabsorver, aí pede interconsulta a cada 2 dias. Não, tem que ter paciência. A gente combinou em aula que o sistema linfático da órbita é inexistente, até existem alguns estudos ali querendo demonstrar em alguns cantos, mas esse é o conceito. Não tem sistema linfático na órbita e não adianta pedir interconsulta a cada 3 dias, porque vai demorar. Boa. Faltou só uma diquinha dos números da órbita, né? Passa pra gente aí a questão das distâncias, do volume, só pra galera levar aí essa última dica de base de órbita pra gente poder passar pra frente. Muito bem, essa aula tem bastante dica de número, né? A gente basicamente, além da questão dos ossos, a gente tem os números do 25, 30, 35, 40 e 45. Que danado é isso? Pessoal, 25 é em relação à distância entre as paredes mediais. Isso até vai ter uma implicação importante para fazer diagnóstico de hipertelorismo, por exemplo, né? 30 é o volume da órbita. 35, o seu comprimento vertical. O 40, a gente vai combinar que é a profundidade da órbita. 45, o seu comprimento horizontal. E, por fim, vamos repetir o 45, que é justamente a inclinação da órbita. Isso aí tem uma coisa interessante, que é o seguinte: se a gente só tivesse os nossos olhos alinhados com o eixo da órbita, os nossos olhos seriam constantemente para fora, né? Mas a gente tem um tônus, principalmente até do reto medial, que faz com que os olhos sejam mais... façam uma convergência, digamos assim. E aí o eixo óptico não coincide com o eixo da órbita. Perfeito, pessoal. Então, de bases de órbita, a gente conseguiu aqui em pouco tempo passar pelo mais importante. Então, lembra sempre de gravar as paredes, qual osso compõe cada parede. Lembrar que a parede lateral é a mais resistente, a inferior é a mais suscetível a fraturas blowout, a medial é a mais fina de todas. O teto pode ser acometido por um outro tipo de fratura, que é o blow-in, mas não tem grandes detalhes assim sobre o teto. Lembrar, anel de Zinn, fissura orbitária superior, o que passa dentro, o que passa fora. E basicamente esses detalhes aí de volume, de comprimento, enfim, e alguma outra coisa de vascularização. É isso, bases de órbita na prova do CBO não foge muito disso. Agora a gente vai começar a falar de um tema que aí, como o Flavinho falou, é o segundo mais importante de órbita,
que é a ortopatia de Graves, né? Isso Então eu aí. vou direcionar essa conversa para o Iago agora, mas a ideia é que todo mundo comente, né? Eu sempre falo muito, então vou continuar falando. Enfim, mas vamos falar um pouquinho sobre Graves, né? Quais são os pontos mais importantes, Iago? O que a galera não pode deixar de saber de Graves, assim, de uma forma, primeiro, bem genérica, para depois a gente entrar nos detalhes? Então, Bernardo, eu gosto de pensar em Graves sempre nos critérios diagnósticos. São 3 critérios diagnósticos, 2 são suficientes para fechar. E quando a gente pensa nos critérios diagnósticos, fica fácil a gente fragmentar o conhecimento nos pontos mais importantes, sabe? Então, são as alterações tireoidianas, os sinais oftalmológicos e o exame de imagem. 2 deles, como eu disse, já são suficientes. E aí, quando a gente para pensar individualmente neles, as alterações tireoidianas são alterações do plural. Então, não vai ser só o hipertireoidismo, que às vezes a gente fica com isso por conta da doença de Graves e da ortopatia de Graves, né? Então, o paciente pode ser eutiroideu, o paciente pode ter até hipotireoidismo, porque a fisiopatologia da doença vai estar relacionada com os autoanticorpos e estimulando o tecido orbitário, principalmente ali os fibroblastos. E também tem uma dica importante nessa hora, que é como o status da tireoide não vai influenciar muito no problema, a doença sistêmica não vai ter uma correlação direta com o curso clínico da doença orbitária. Então, o paciente pode estar super bem controlado e a doença orbitária ali avançando demais, sabe? Isso é um detalhe muito interessante e que ele vai ser válido para muitas condições sistêmicas que acometem o olho, né? Então, eu consigo pensar rapidamente assim, poxa, espondilite anquilosante, artrite idiopática juvenil, Graves. Não há uma correlação direta entre o quadro sistêmico, a gravidade da doença sistêmica e a doença ocular. E isso gosta de aparecer em prova, né? Então, em geral, claro que, cara, deve ter alguma exceção, mas em geral, as doenças sistêmicas que cometem o olho meio descorrelacionado, né? O quadro sistêmico, às vezes, pode estar bem controlado e o quadro ocular pode estar ruim. Ou o contrário, o cara pode estar zoado do ponto de vista sistêmico e estar de boa a parte ocular. Então, existe essa descorrelação com muitas condições. Uma coisa que gosta de aparecer em prova, tanto na Teórica 2, né, que é a prova, né, de clínicas, e também na parte de imagens, já caiu na prova de vídeos também, é a questão dos sinais da doença de Graves. Você poderia dar uma resumida aí nos mais importantes? É aquilo, né? Os sinais oftalmológicos são o que chamam mais atenção pra gente, que é oftalmologista. Às vezes o CBL cobra umas coisas ali mais clínicas, mas a prova é para oftalmo. E aí o sinal mais comum de todos vai ser a retração palpebral. Vai estar em 90% dos pacientes que têm esse problema, né? E tem aqueles mnemônicos ali, tem os epônimos, na realidade, né? Que a gente tem que lembrar para chegar na prova sabendo. Tem Darwin, que vai ser aquele da pálpebra superior. Kosher, que é aquele olhar mais assustado ali. Vai ter o Scleral Show, que é mais fácil de entender pelo nome mesmo. A esclera vai começar a aparecer um pouco mais comumente na parte inferior. Tem o sinal, que é aquele sinal dinâmico, e por isso ele chama atenção, que é o sinal de von Graff. O paciente vai olhar para baixo, a pálpebra não vai acompanhar, vai aumentar um pouco o scleral show, né? Foi esse que caiu na prova de vídeos, né? Eu lembro que o Dani falou, cara, eu coloquei na minha aula nesse ano e caiu na prova de vídeos, né? Às vezes, Deus é bom com a gente coloca um negócio ali novo e cai exatamente um vídeo muito parecido. Então, o sinal de von Graff é o lead lag palpebral, né? Quando você pede o paciente olhar para baixo, como ele tem uma retração importante, a pálpebra não acompanha, aí aquele scleral show até aumenta, né? Exatamente. Boa. Além da retração palpebral, que é o sinal mais importante, e você descreveu vários achados importantes, né, a gente tem que reforçar a proptose, né, que é, enfim, a pálpebra, a órbita, né, mais exoftálmica, né, a gente tem que lembrar que existem alguns exoftalmômetros que a gente pode utilizar, tem o que são exoftalmômetro de Hertel, que é o mais utilizado, o de Naugli, né, só que o de Hertel a gente apoia ele no rebordo orbitário lateral e o de Naugli a gente o de Naugli a gente apoia ele no osso frontal e na maxila, tá? Exato. Então, o Hertel, rebordo orbital lateral, Naugli, osso frontal e maxila. E o de Lued, que é o melhor da criança, né? Exato. O de Lued eu tenho até uma diquinha que foi como eu decorei o de Lued, que eu lembrava sempre que ele era o mais lúdico. Então, ia ser o da criança, ele é simplão ali, é só uma reguinha transparente pra gente medir a exoftalmometria, né? E aí, alguns detalhes importantes. É a principal causa de proptose,
é a principal causa de proptose unilateral, principal causa de proptose bilateral, não precisa ser bilateral, às vezes é pegadinha, né? Qual a principal causa de proptose unilateral? É Graves também, pessoal. Então, não quer dizer que porque é sistêmico tem que ser bilateral, enfim, pode acometer de forma bem assimétrica os dois olhos. Com certeza, mas isso é um ponto importante também em relação à bilateralidade, que como ela é mais comum, o Pedrinho vai comentar mais pra frente, mas se ela for unilateral ou muito assimétrica, a gente tem sempre que tentar excluir a possibilidade de tumor orbitário. Com certeza. Outro achado muito clássico vai ser o estrabismo, né, Iago? Você que tem bastante expertise aí de estrabismo, né? Pode falar um pouquinho como que é o estrabismo na doença de Graves? Então, aqui o ponto principal é saber a ordem de acometimento e já tem aquele mnemônico ali do I'm slow, então vai ser inferior, medial, o superior e por fim o lateral. Inclusive, o elevador da pálpebra é mais comumente atingido do que o reto lateral. Então é basicamente assim, se o examinador colocar que foi o reto lateral, ele está esfregando na nossa cara que ele não quer que a nossa hipótese diagnóstica seja de Graves. Interessante essa análise, assim, e é um estrabismo restritivo, né? Então, por exemplo, o reto inferior é o mais acometido, ok, isso é clássico. E aí o movimento que o paciente não consegue fazer, geralmente é a elevação, né? Por ser um estrabismo restritivo. A gente poderia pensar, é o inferior que está acometido, ele não vai abaixar. Não, ele está restrito, então ele meio que segura o olho, né? Então o paciente não consegue elevar. Então geralmente o primeiro movimento a ser perdido, né, é a elevação. Isso é muito importante, até de ponto de vista clínico, né? Para a gente não comer bola. E é uma condição que pode complicar com neuropatia óptica por conta, né, de todo o aumento do volume orbitário. A gente pode ter um aumento de musculatura, como a gente está descrevendo aqui, a gente pode ter um aumento de gordura, e isso pode levar à compressão do nervo óptico, isso seria uma complicação, inclusive uma urgência no caso aí da orbitopatia de Graves. Nos exames de imagem, Iago, é muito importante exame de imagem, cai direto exame de imagem de Graves na prova, então queria que você desse assim, uma dica de interpretação dos exames. Eu gosto de interpretar da seguinte forma. Graves é uma doença da tireoide. Ele chega na órbita e faz o trabalho mal feito. Ele não vai conseguir atingir tudo. Ele vai chegar ali no músculo e vai fazer o trabalho dele incompleto. Então, ele vai pegar o músculo, mas vai poupar o tendão. Ele não consegue fazer tudo. A outra doença que a gente vai fazer o paralelo com isso é o pseudotumor, mas ele é orbitário. Então, ele vai chegar na órbita e vai pegar tudo que ele tem direito de pegar, inclusive o tendão do músculo. Então, eu gosto de pensar sempre assim, foi como eu guardei e aí não esqueci mais. Legal essa analogia, né? Isso é muito clássico, pessoal. Graves poupa o tendão, né? Isso aí é clássico. Então, você tem um ventre muscular gordão e o tendão fininho. Isso vai cair em prova, diferente da miosite orbitária, né? Que é uma forma de pseudotumor, né? Que vai pegar o músculo como um todo, e o Iago fez uma analogia bem interessante. A gente poderia falar agora do tratamento, né? Acho que agora tratamento tem muita coisa, dá uma resumida, o que tem de novidade também. Eu acho que no tratamento, uma coisa muito importante é correlacionar ele com o fator de risco também da doença, né? Que é o tabagismo. Então, assim, o paciente tem que parar de fumar. No próprio ambulatório, a gente fala para o paciente que se ele não parar de fumar, a gente nem trata mais, porque, assim, é uma coisa muito importante, aumenta em 7 vezes o risco de ter a orbitopatia. Então, isso daí é um ponto chave do tratamento. E, além disso, o tratamento vai variar ali, dependendo da fase, se é a fase ativa, se é a fase sequelar, se é um paciente que está com um quadro leve, moderado ou grave, ou se já está comprimindo ali o nervo óptico, e é uma situação mais dramática. Então, a gente vai passar desde um tratamento sintomático ali nos quadros leves, até um corticoide via oral no moderado a grave, que são aqueles pacientes que não estão com risco iminente para a visão, mas que já tem um comprometimento ali das atividades do dia a dia dele. E aí já teve até podcast disso, né? Tem as drogas mais recentes sendo utilizadas ali. Tem o teprotumumab, que é um inibidor do IGF-1. Tem o tocilizumab, que inibe interleucina 6 também. E aí eles vão estar relacionados ali na moderada grave. E tem uma coisa aqui que eu já errei questão disso, e por isso que eu gosto de chamar a atenção, que é o fator de risco do iodo radioativo quando ele é usado no tratamento da tireoide, mas a radioterapia é uma opção de tratamento para orbitopatia. Então, a gente tem que ter isso na nossa cabeça, porque às vezes passa rápido ali lendo a questão, vê iodoterapia, iodo radioativo e radioterapia e confunde um pouco isso. Então, tem que saber disso também. O iodo pode piorar, o tratamento para tireoide com iodo pode piorar o quadro, né? E o tratamento com radioterapia, ele faz parte do tratamento
uma das formas de tratamento Isso. da ortopatia É de uma Graves. segunda opção ali, Eu né? acho essa questão do teprotumumab ainda não caiu, eu não me lembro, eu acho que não caiu, tá? Posso estar equivocado, mas eu tenho quase certeza que não caiu ainda no CBO, mas eu acho forte, assim, acabei de ir no congresso do CIMASP, tava tendo stand do teprotumumab, então é uma coisa que tá em alta na indústria, tá em alta, né, então vale a pena ficar atento ao teprotumumab como uma Com terapia certeza. alvo aí interessante aí do Graves. E em casos assim, com uma ameaça maior da visão, né? Qual que a gente tende a fazer ali? Por exemplo, o paciente está ali com uma neuropatia óptica já instituída, uma exposição ocular grave, qual que é a conduta nesses casos? Aí não tem jeito, né? A gente vai partir já para ser agressivo, já vai com a metralhadora e aí vamos entrar com pulsoterapia, vamos fazer descompressão orbitária. A gente tem que resolver o problema do paciente porque a gente já chegou numa situação que está ameaçando a visão dele. Perfeito. E muitas vezes esses pacientes, depois de controlado, né, um quadro, a fase ativa, né, seja com corticoide, seja com radioterapia, seja com teprotumumab, esses pacientes vão precisar de reabilitação. Então, se ele está com uma proptose muito grande, ele vai precisar, por exemplo, de uma descompressão orbitária. E, geralmente, a gente segue uma ordem, né? Então, a gente vai primeiro tratar a órbita, né, descompressão orbitária primeiro, depois a gente vai tratar o estrabismo desses pacientes, e por fim a gente vai tratar a pálpebra, a retração palpebral. Então geralmente tem essa sequência. Isso é bem clássico, né? Um conceito muito clássico, né? E quando a gente está tratando o estrabismo do paciente, né? A gente vai preferir fazer retrocesso do que ressecção muscular, né, Iago? Exatamente. A gente prefere fazer o retrocesso do que a ressecção, porque ali no final das contas, quando a gente resseca o músculo, a gente pode acabar apertando tudo um pouco mais ali no ápice da órbita e levar a uma compressão maior do nervo óptico, né? Perfeito, ótimo. Acho que de Graves a gente conseguiu cobrir bastante coisa. Graves, Bernardo, queria só fazer mais um comentário para os nossos alunos que, epidemiologicamente, mulheres são mais acometidas, porém o quadro é mais grave em pacientes homens. Então isso já foi cobrado em provas do CBO e acho que é um ponto que vale a pena também ser citado. E também o tabagismo como um dos principais fatores de risco, a gente não falou, né? E assim, é fundamental, existe um risco muito grande em tabagistas, né? Se bem que eu acho que o Iago já comentou também. Foi. Boa. Vamos passar agora para inflamação orbitária idiopática ou pseudotumor orbitário, pessoal. Vamos fazer um diagnóstico diferencial aqui com tumores, que vai ser a parte que a gente vai falar, vai fazer diagnóstico diferencial com as celulites, inflamação orbitária idiopática. Sobre a inflamação orbitária idiopática, né, alguns detalhes importantes para a gente entender, né, que caiu inclusive na prova de 2024. Vai ser uma inflamação polimórfica, né? Então, isso é importante a gente diferenciar do ponto de vista histológico. Então, a gente tem vários tipos celulares, vai ter lá linfócitos, neutrófilos, eosinófilos, vários tipos celulares diferentes. Isso é muito diferente, por exemplo, de uma proliferação monoclonal que a gente vai ver num linfoma da vida. Então, primeira diferenciação histológica importante. Segundo, é entender a classificação desse pseudotumor. A gente vai ter diversas formas diferentes. A gente pode ter um pseudotumor pegando só a glândula lacrimal, a gente vai chamar de dacradenite, pode pegar a órbita mais anterior, a gente vai chamar ali de esclerotenonite ou esclerite posterior, pode pegar o ápice da órbita, então a gente vai entrar aqui nos detalhes aqui. Bom, sobre o pseudotumor orbitário mais anterior, o que a gente tem que saber sobre ele, Iago? Que é aquele que a gente chama de esclerite posterior, ou um termo do novo CBO que é esclerotenonite, tá? O que a gente tem que saber sobre esse pseudotumor orbitário? Foi bom que o Flavinho falou antes de mim, porque ele já falou ali da profundidade da órbita, a gente sabe que tem mais ou menos ali 40 milímetros, e aí tem que entrar na nossa cabeça, pensar ali num olho que tem 24 milímetros. O olho, ele vai se englobar ali na parte anterior da órbita, certo? Por isso que a esclerite posterior vai estar no pseudotumor anterior. Eu gostava de pensar assim também, porque às vezes fica meio confuso isso de anterior com esclerite posterior, e depois quando a gente vai estudar esclerite, embaralha tudo mais. Então, o clássico aqui é a gente pensar no sinal do T, que isso daí também já caiu questão, a gente tem sempre que estar muito atento. Hoje estavam me mostrando um sinal do T lá no ambulatório também. E aí, junto com isso, vai ter descolamento de retina seroso, pode ter um acometimento do nervo óptico ali por continuidade.
E aí já citou também a dacroadenite, né, que vai ter clássico ali a ptose em S, e aí a gente também tem que pensar nos diagnósticos diferenciais da neurofibromatose, de sarcoidose, de tumores da glândula lacrimal, tudo isso também vai ter ali essa ptose em S, mas o pseudotumor é algo que a gente tem que ficar atento. O pseudotumor apical também já é ali basicamente o que o Flavínio conversou com a gente, porque o que a gente precisa saber é o que cada coisa, o que tem ali dentro de cada uma das fissuras, dentro do forame, para saber qual vai ser o problema. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente tem que saber que o pseudotumor pode acabar se estendendo e chegando no seio cavernoso, mas também tem um problema que é primário do seio cavernoso. E aí já vai ser uma infecção, uma inflamação granulomatosa, que vai ser a síndrome de Tolosa-Hunt, né? Interessante falar sobre o pseudotumor orbitário apical, que ele costuma cair em prova e, assim, o que é o característico, né? Como ali no ápice da órbita vai ter, né, enfim, tanto a fissura orbitária superior, em que a gente vai ter os nervos responsáveis pela motilidade ocular, basicamente, e também tem o canal óptico, a manifestação clássica de uma síndrome do ápice orbitário completa vai ser a oftalmoplegia dolorosa, junto com uma baixa visual e defeito pupilar à frente relativo pelo acometimento do nervo óptico. Diferente de uma Tolosa-Hunt, que comete seio cavernoso, porque o nervo óptico não passa no seio cavernoso. Então, você vai ter uma oftalmoplegia dolorosa sem baixa visual. É claro que a Tolosa-Hunt, como o Iago falou, é primária do seio cavernoso, caiu na minha prova do CBO lá em 2019, eu lembro direitinho, quando eu estava fazendo, era aluno lá, de onde a Tolosa-Hunt é primária? Era seio cavernoso a resposta. Ela pode, por contiguidade, se estender até o ápice da órbita, mas ela é primária de seio cavernoso. Então, é muito interessante entender isso, né? Como é que eu vou diferenciar uma patologia de seio cavernoso de uma patologia do ápice da órbita se os nervos saem do seio cavernoso e entram no ápice da órbita? É a questão do acometimento do nervo óptico, que geralmente vai estar presente na síndrome do ápice orbitário. E faltou falar do pseudotumor orbitário miosítico, que é muito, né, a miosite orbitária. A gente vai ter o acometimento preferencial dos músculos ali, né, de algum músculo da órbita. O mais comum é o reto medial, tá? E a gente vai ter ali aquele espessamento muscular e, inclusive, o espessamento do tendão, né? O paciente vai ter dor, a movimentação ocular, pode ter algum grau de diplopia por dificuldade de movimentação, né? Um quadro de miosite orbitária. É isso, ele vai mostrar qualquer imagem, ressonância, tomografia, ele pode mostrar uma densitometria óssea, mas é lembrar que o pseudotumor orbitário está ali para fazer o serviço dele e pegou tendão e ventre muscular. Isso não é para sair da nossa cabeça, Boa. né? Sobre pseudotumor, o tratamento geralmente tem uma boa resposta com corticoide, uma resposta rápida, inclusive o livro da Academia Americana fala que isso pode funcionar até como uma prova diagnóstica, você iniciar corticoide, se melhorou rápido, porém ele faz uma ressalva que eu acho interessante. Não dá para você bater o martelo só com essa prova terapêutica muitas vezes, porque, por exemplo, um linfoma poderia ter uma melhora parcial também com corticoide. Por isso, pessoal, pseudotumor geralmente vai sim precisar de biópsia, tá? O livro fala da seguinte forma: se for miosítico, você pode não biopsiar, porque a miosite orbitária é uma coisa muito clássica, e se for no ápice da órbita ali, pelo risco de você biopsiar uma lesão ali próxima das estruturas do ápice da órbita, você pode não biopsiar e tentar a prova terapêutica. Mas tirando isso, geralmente vai ser recomendada sim a biópsia, e aí na biópsia você vai encontrar, como a gente falou, um infiltrado polimórfico, não tem aquele aspecto monoclonal, uma coisa assim, é mais inespecífico, né? Mas esses são os detalhes mais importantes sobre a inflamação orbitária. Sobre celulite, né, vou tentar ser um pouco mais rápido, porque celulite é uma coisa mais tranquila, né? Celulite é aquela coisa, tem que saber diferenciar celulite pré-septal, celulite pós-septal. Celulite pré-septal, pessoal, eu tenho que pensar que é uma patologia palpebral, é a pálpebra só que está acometida. Então não vai ter baixa visual, não vai ter restrição de motilidade ocular, não vai ter proptose, não vai ter quemose, nada disso, só está a pálpebra acometida. Então é dor, calor, rubor, edema de pálpebra e mais nada, como eu falo lá na aula. Já a celulite pós-septal, a gente tem o envolvimento de tecidos retroseptais. O que está ali atrás do septo orbitário? Muita coisa, né? O olho, a gente tem ali os músculos, o nervo óptico, tem um monte de coisa que pode ser acometida, né? Então, muito mais grave. Então, quando a gente falar de proptose, quando falar de quemose, quando falar de restrição de motilidade, baixa visual, vou pensar em forma pós-septal. Pré-septal, eu não preciso internar o paciente. Isso sempre cai na prova, né? Eu não preciso internar o paciente. Eu posso tratar ambulatorial, posso tratar ele com cobertura principalmente para gram-positivos, porque os germes mais comuns são os gram-positivos de pele mesmo ali e tudo mais. Staphylococcus aureus, Staphyloepidermidis, Streptococcus pyogenes. Eu posso tratar em casa ali com uma
O livro fala até, é bem interessante, fala assim, ó, se for uma lesão de pele prévia, você pode tratar com cefalexina. Se for um quadro de sinusite que evoluiu para uma celulite pré-septal, você pode tratar com amoxicilina clavulanato. Beleza. Forma pós-septal é igual a internação hospitalar, obtém uma imagem da órbita para você ver se tem um abscesso e vai tratar geralmente com antibiótico endovenoso. E aí as referências não são específicas em qual antibiótico a gente vai tratar. A Academia Americana dá várias opções. Pode ser um estafilococo resistente à meticilina, você vai precisar de vancomicina. Pode ser um germital, você vai precisar de tal cobertura. Então ele é muito complexo assim. Então eu recomendo você gravar que você precisa de um antibiótico de amplo espectro, cobrindo gram positivo, geralmente uma oxacilina e um gram negativo, por exemplo, um ceftriaxone, mas pode precisar de outros esquemas. A alternativa da prova realmente vai só colocar lá antibiótico terapia endovenosa, não vai especificar. Paciente internado. Isso sempre cai. Isso é o que mais cai de celulite, é essa questão de interno ou não interno. Interno se for pós-septal, não interno se for pré-septal. Um detalhe interessante. Até então, eles falavam o seguinte, abscesso orbitário é igual a drenagem. Isso mudou na nova referência. Então, nas duas referências ele fala que o abscesso subperiosteal, você não precisa drenar todos os casos. O abscesso orbitário, que é aquele que não está restrito no periósteo da órbita, você tem que drenar sempre. O abscesso subperiosteal, você vai ter alguns critérios. Se ele for medial, por exemplo, pequeno, você pode não drenar. Agora, se ele for uma localização que não é medial, se ele for grande, se ele tiver, enfim, alguns critérios de gravidade, você vai drenar, mas acho que é muito específico. Tá? Não sei se vai cair isso. Principalmente para criança, né? Criança ali é uma coisa diferente, a gente tem que lidar cada uma de um jeito. E aí, esses critérios todos, ele cita lá que menos de 9 anos, principalmente, a gente consegue normalmente fazer um manejo mais conservador clínico de abscesso, né? Do abscesso subperiosteal. Isso. Além disso, assim, de celulites, a gente pode lembrar, né, que os seios frontal e etimoidal, principalmente o etimoidal, são os mais comuns, que nas crianças a gente tem geralmente, né, os gram-positivos mesmo, e nos adultos você tem uma maior incidência de infecção polimicrobiana e maior risco de formação de abscessos nos adultos, tá, pessoal? Eu acho que de celulite era mais isso. Para finalizar, só um detalhe muito rápido de fístula carótido cavernosa e Wegener. Fístula carótido cavernosa, pessoal, vamos lá. Fístula carótido cavernosa nada mais é do que uma comunicação entre a carótida e o seio cavernoso. É como se a carótida estivesse babando para dentro do seio cavernoso. Só que o seio cavernoso deveria receber sangue da órbita, né? E não da carótida, que é uma das principais artérias do corpo, né? Isso acaba gerando uma inversão do fluxo e a órbita fica congesta pra caramba. Não consegue drenar o sangue de forma correta. Ficou muito congesto, isso vai implicar, por exemplo, uma dificuldade de drenagem do humor aquoso, pode gerar glaucoma pós-trabecular, isso pode gerar proptose, isso pode gerar o quê? Restrição de motilidade ocular, porque a órbita está congesta, os músculos vão ficar congestos, pode gerar uma série de fatores para essa congestão orbitária. Essa proptose ela é caracteristicamente pulsátil e com sopro, por quê? Porque tem a carótida lá, vai tá despejando os fluxos ali, e ela vai ter o fluxo próprio da carótida, e isso vai gerar uma proptose pulsátil com sopro, tá? Então a gente tem que lembrar que existem dois tipos principais, a traumática, que é a mais comum, inclusive, pós-trauma crânioencefálico. Geralmente a questão de prova vai falar que teve um trauma crânioencefálico e que depois de alguns meses ou depois de algum tempo apareceu essa proptose, por exemplo. Então, uma dica para a gente pensar em fístula carótida cavernosa. Então, geralmente ela é direta, essa traumática, ou seja, a carótida está diretamente despejando sangue no interior do seio cavernoso e ela tem alto débito, alto fluxo. Essa daí, embora os sintomas sejam mais exuberantes, a proptose seja maior, tenha mais quemose, um quadro mais franco, dá menos glaucoma. Por quê? Porque você diagnostica muito mais precoce, né? Porque o quadro é muito, muito florido do ponto de vista orbitário. Você vai diagnosticar rápido, dá menos tempo de desenvolver o glaucoma. Existe um outro tipo de fístula, que são as fístulas espontâneas, geralmente associadas a indivíduos mais idosos, com arteriosclerose, hipertensão. Pode espontaneamente formar essa fístula no interior do seio cavernoso, geralmente com o intermediário, que é um vaso dural. Ela geralmente é mais lenta, de baixo débito, né? Ela vai ser baixo fluxo e indireta, como eu falei para vocês. Essa que dá glaucoma quase na totalidade dos casos.
E para finalizar o tratamento é fazer uma embolização com radiointervenção. Um detalhe, né? Uma das coisas que mais cai em prova é a imagem da fístula carótica venosa, que a gente vai ter geralmente ali uma angiorressonância ou uma arteriografia mostrando um baita alargamento da veia oftálmica superior. Por que ela fica com um dedo assim na imagem, né? Por que ela fica assim? Porque, cara, o seio cavernoso está jogando muito sangue para dentro dela. E de granulomatose com poliangeite ou granulomatose de Wegener, lembrar da tríade, né? Sinusite de repetição, granulomas pulmonares, vasculite de vasos pequenos e médios, vasculite necrosante e glomerulonefrite. Então, cara, se a questão falou pulmão, rim, não sei o que, isso é granulomatose de Wegener, pessoal. Não tem outra condição oftalmológica que pega pulmão, rim e olho, né? No olho pode dar qualquer coisa, inclusive 50% dos pacientes têm acometimento ocular, é muito frequente. Pode dar, por exemplo, uma infiltração orbitária com proptose, pode ter um acometimento da linha média, porque como ela vai pegar os seios nasais com muita frequência, tem alguns casos dramáticos que vai erodir no seio nasal e erode a linha média e forma, né, umas lesões bem graves. Pode causar PUC, né, que é a ceratite ulcerativa periférica, pode causar vasculite de retina, várias coisas, né, pode causar. Tem um marcador que é o C-ANCA positivo, que sempre cai na prova também. A gente trata com corticoide ciclofosfamida. Tem até um macetezinho para lembrar desse C-ANCA, né? Que na verdade não é granulomatose de Wegener, é granulomatose de Wegener. Até também ajuda a lembrar da ciclofosfamida, né? O tratamento. Ótimo. Eu sou péssimo de macete, assim, cara. Eu acho que eu tenho uma didática boa para explicar, beleza, mas eu não sou um cara tão de macete. Então eu pego os macetes com a Raíra, minha esposa. Eu não sei se ela pegou de alguém, mas essa do granulomatose de Wegener foi ela que me ensinou. E eu acho que funciona, né? C de granulomatose de Wegener, C de C-ANCA, para não confundir com o P-ANCA, que é da poliarterite nodosa. Boa, falei bastante porque a gente tem mais 20 minutos só para entregar agora os tumores orbitários, e agora eu vou direcionar aqui o papo para o Pedrinho, enquanto eu vou abrindo aqui o resuminho. Pedrinho, vai lá, vai começando uma introdução aí sobre os tumores orbitários. Pois é, pessoal, então, a parte mais importante a gente deixa pro final. É o tema mais cobrado de órbita na prova do CBO, tá? É pra segurar a audiência, Segurar né? a audiência. Caça-clique. E além disso, pessoal, é o tema que na coleção do CBO de 2023 sofreu muita alteração. Então, novas nomenclaturas de tumores. A base ela é a mesma, mas teve muita mudança que nós vamos comentar aqui agora, tá? Então, nós, como sempre, temos o compromisso de 100% de atualização com a última literatura, tanto do CBO quanto da Academia Americana. E a nova classificação dos tumores, principalmente, foi baseada ali no fluxo sanguíneo intralesional. Então, a gente tem o tipo 1, que são lesões sem fluxo, que inclui agora as malformações venolinfáticas, que era um antigo linfangioma. Antigamente, né, como nós já comentamos aqui com o Flavinho, era muito questionado o motivo de chamar linfangioma, sendo que não tem, teoricamente, né, linfático na órbita. Então agora mudou. Malformações venolinfáticas. Elas não têm conexão com o sistema venoso. As do tipo 2, elas são lesões com baixo fluxo, que têm uma comunicação direta ali com o sistema venoso e podem ser não distensíveis, que é a malformação venosa cavernosa, o antigo hemangioma cavernoso, e as distensíveis, que são as varizes orbitárias, que já caíram também na nossa prova do CBO. E a tipo 3 são malformações arteriovenosas de alto fluxo. Boa. Você fez essa introdução importante porque são temas que caem bastante, né? Principalmente hemangioma cavernoso. Então, né, até falo isso em uma aula agora, né? Que ele chama de malformação venolinfática de baixo fluxo, não distensível. Mas eu queria conversar de uma forma assim, igual a gente organiza na aula, né? Vamos falar, beleza. Eu acho que acho que fica bem didático, né? O que é tumor da infância? O que é tumor do adulto, tá? Vamos começar falando dos tumores da infância. Pessoal, e aqui é uma revisão, o que mais cai em prova. Não esperem que a gente vá falar de todos os tumores. A gente fala daqueles mais importantes. Quero falar hemangioma capilar, quero falar de glioma, de linfangioma e quero falar de rabdomiossarcoma. Então vamos lá. Sobre hemangioma capilar, Pedrinho, o que é importante, assim, o que cai em prova, de bem direto ao ponto, hemangioma capilar. Direto ao ponto, então, pessoal. Tumor benigno mais comum da infância, não encapsulado, ou seja, de difícil tratamento cirúrgico, é uma tumoração avermelhada, amolecida, que pode ser tanto palpebral quanto ter um componente orbitário. E o ultrassom dessa lesão apresenta alta refletividade interna. Agora, pessoal, o que mais cai é o tratamento. Então, primeiramente, caso seja uma lesão pequena, que não pegue eixo visual, a gente vai fazer o segmento clínico, porque a maioria ela tem uma involução com o passar do tempo. Porém,
Caso tenha erros refrativos, né, principalmente uma hipermetropia por compressão, você tem que fazer a correção óptica, e igual o nosso colega Iago, estrabólogo, tampão para ambliopia, fazer todos esses tratamentos. E também o tratamento medicamentoso. Então, o uso de beta-bloqueadores para hemangiomas capilares, ele é muito cobrado em prova. O timolol em gel e o propanolol são indicados para esses casos. Tem uma ótima resposta e realmente são o que mais caem disso na prova. Então, lembrar do beta-bloqueador como tratamento para o hemangioma capilar. Casos refratários, a gente pode fazer uma corticoterapia tópica oral e cirurgia em casos mais extremos de lesões muito grandes que não responderam. O que mais cai, hemangioma capilar cai demais, tá? É ano sim, hemangioma capilar, né, caindo na prova. Lembrar daquela lesão em morango, né? Então, uma lesão, uma criança pegando ali a pálpebra, pode pegar a órbita, como você falou, um aspecto em morango, e ela vai, geralmente, ali, não vai causar grandes problemas, grandes sintomas, ela tem uma chance muito boa de evoluir espontaneamente, mas, né, nos casos aí mais sintomáticos, o beta-bloqueador. Cara, isso cai sempre, beta-bloqueador. Então, onde que você usa beta-bloqueador por uma lesão orbitária? Cara, hemangioma capilar. Sobre os antigos linfangiomas ou malformação venolinfática de baixo fluxo, a gente tem que lembrar de um detalhe interessante, que tem um conceito clássico que ela piora com a infecção de vias aéreas superiores. Então, falou assim, é uma lesão orbitária numa criança que piorou após um quadro de infecção de vias aéreas superiores. Cara, a gente vai pensar em linfangioma. Existe um outro detalhe interessante, né, que pode haver um sangramento intralesional e isso pode provocar uma piora abrupta também dessa lesão, causar uma proptose meio abrupta numa criança. E no exame de imagem ali, você vai ter a formação de um nível líquido e esse sangramento intralesional a gente chama de cisto chocolate também, tá? Muito característico do linfangioma. Então, pessoal, nós estamos perto da Páscoa, não vamos esquecer. Linfangioma, cistos em chocolate, apresenta esse aspecto cístico e multiloculado com nível líquido na ressonância. E o tratamento, Bernardo, é principalmente observação, mas nesses casos agudos, a gente pode fazer principalmente uso de substâncias esclerosantes, como a bleomicina, e até o CBO agora novo fala de algumas terapias novas, com sirolimo, sildenafil, e lembrar também que o tratamento cirúrgico ele é difícil, porque é um tumor aí, né, de difícil ressecção. Porque ele é um tumor, não é encapsulado, né? Então ele é meio que um emaranhado ali e tal, então é difícil ressecar. Eu lembro disso, eu acompanhei alguns casos, né, lá do Dr. Alan, lá no ambulatório de órbita, de fazendo esclerose com bleomicina. Então é um tratamento com radiologia intervencionista, eles vão lá e injetam a bleomicina, uma substância esclerosante. Acho que é hoje em dia o tratamento mais comum, mas lembrar dessas terapias sistêmicas que o CBO coloca como possibilidade. Tem uma criança internada agora para fazer bleomicina, lá na enfermaria. Boa. Vamos lá. Glioma agora. O que a gente pode falar do glioma óptico, né? Então, glioma óptico, pessoal, um tumor de nervo óptico que acomete crianças, tem uma associação muito importante com a neurofibromatose do tipo 1. Então, isso assim, é bem clássica essa associação de glioma com neurofibromatose do tipo 1. Como é uma lesão de nervo óptico, né, pessoal? Obviamente, né, uma das principais alterações vai ser a baixa visual. Esses pacientes geralmente vão ter baixa visual, pode ter proptose também, por um efeito de massa ali em relação ao globo. E, né, tem uma característica muito importante que a gente tem que lembrar para diferenciar do meningioma da bainha do nervo óptico, que é uma lesão que não calcifica, né, Pedrinho? Ela não calcifica e não gera alterações ósseas subjacentes, que são muito típicas do meningioma. Outra coisa também que é importante diferenciar é essa relação com a neurofibromatose do tipo 1. Então, o glioma, temos que lembrar que é o tipo 1. Caiu, inclusive, na nossa prova agora de 2024. E também, o glioma, ele tem um acometimento não só do nervo óptico, então ele também tem um envolvimento do quiasma. Então é muito importante, em 50% dos casos, avaliar ali, né, com o campo visual, verificar se houve um acometimento quiasmático, que inclusive vai ditar muitas vezes o nosso tratamento. Essa correlação aí do glioma com a neurofibromatose tipo 1 e do meningioma com a neurofibromatose tipo 2, posso ajudar algumas pessoas com isso? Eu só entrou na minha cabeça depois que eu pensei que o glioma tinha um nome menor e era tipo 1, e o meningioma tinha um nome maior e era tipo 2. Depois disso também não esqueci mais. Boa dica. E os gliomas associados à neurofibromatose têm maior risco de serem bilaterais também. Eu sempre gosto de pensar assim, cara, se é uma condição sistêmica,
que está predispondo aquilo, tem muita chance de ser bilateral, né? A maioria das vezes é assim mesmo. Esclerite associada à doença sistêmica lá, geralmente isso é bilateral. Sim. Então, a mesma coisa aqui no glioma, quando tem uma doença por trás, que é a neurofibromatose, maior chance de bilateralidade. Né? Nos exames de imagem, você vai ver aquela lesão que tem um alargamento meio fusiforme do nervo óptico, meio tubular, né? E que não calcifica, diferentemente do meningioma, que pode calcificar em até 50% dos casos, a gente vai falar daqui a pouquinho. Tratamento dessas lesões de nervo óptico, eu gosto sempre de ensinar assim, cara, é um tumor do nervo óptico benigno. Então, o que você vai fazer? Cara, é bom senso. Você acha que você vai conseguir ressecar esse tumor cirurgicamente sem causar uma cegueira irreversível no paciente? Não, então você vai postergar ao máximo essa cirurgia, né? Você só vai tratar cirurgicamente os casos que, por exemplo, já causaram uma cegueira irreversível e tudo mais, né? Então, os casos avançados, né, que evoluem com uma cegueira e tudo mais, você pode até fazer uma ressecção cirúrgica. Mas, em geral, você vai tratar vai observar clinicamente, e se tiver um risco muito grande de evoluir para quiasma, de, né, enfim, pegar o outro olho, né, evoluir para dentro do crânio, aí você pode lançar mão de quimioterapia ou radioterapia, né, Pedrinho? Exatamente. Então, esses são os pontos principais do glioma. E agora, dando seguimento aqui, nós vamos falar um pouco do rabdomiosarcoma. Rabdomiosarcoma, ele é o principal tumor maligno orbitário da infância e cai muito na prova como um diagnóstico diferencial de órbita aguda. Então, o paciente ele tem uma massa indolor, com crescimento acelerado, uma proptose não axial aguda, edema, e o pai e a mãe sempre vão falar que tem uma história de trauma, alguma coisa. Porém, pessoal, não tem febre e não tem queda do estado geral. Isso é fundamental para você fazer o diagnóstico diferencial entre rabdomiosarcoma e celulites orbitárias. Cai muito na nossa prova. É um tumor, pessoal, que ele, apesar do nome, ele não tem origem muscular. Ele é mesenquimal. Isso também é explorado em provas e é um detalhe importante. Esse tipo de lesão é geralmente uma lesão ali circunscrita, Bernardo, ali, iso ou hipointensa na ressonância em T1 e hiperintensa em T2. E também não é o que mais cai. O que mais cai é esse diagnóstico diferencial com outros tipos de órbita aguda e os tipos que nós temos histológicos. Na infância, o tipo mais comum é o embrionário. Ele tem um bom prognóstico, que é 94% de sobrevida, e um subtipo dele não tem um prognóstico tão interessante assim, que é o subtipo botroide, que tem um aspecto de cacho de uva ali. Então, quase ele fale do subtipo botroide, ele é englobado dentro do tipo embrionário, porém, não é de tão bom prognóstico igual o embrionário. Já o alveolar, ele apresenta, que é um outro subtipo, um pior prognóstico, e ele acomete mais adolescentes. Macete importante, a alveolar é o A de adolescente. Então, né, o Iago que gosta dos macetes aí, esse é um que me ajudou também na prova do CBO. E a Academia Americana, ela cita ali que o de melhor prognóstico é um tipo que jamais acomete adultos, que é o pleomórfico. Então, são esses os 3 tipos principais, Bernardo. Perfeito, né? Então, assim, o que eu gosto de lembrar de rabdomiosarcoma é isso que você falou, cara. Embora seja um tumor maligno, né? Ele é um tumor de rápida evolução. Então, não é tão intuitivo. Geralmente, câncer, a gente pensa um negócio um pouco mais lento, né? E tudo mais. Então, faz diagnóstico diferencial com celulite, né? Olha só que coisa interessante. Um tumor que faz diagnóstico diferencial com celulite. Mas, como você falou, né? Não causa febre e redução do estado geral como as celulites causam. Então, se você pegar uma criança que está bem e com uma baita proptose, cara, bem do ponto de vista clínico, assim, do status, uma baita proptose, cara, isso pode ser um rabdomiosarcoma. Sabe uma coisa muito interessante disso também? Como tinha até citado já, nas celulites tem um acometimento normalmente ali de rinocinusite associado, então vai ser um momento que a gente vai pegar a imagem, vai dar uma olhada para ver como é que estão os seios nasais, para saber se também não estão obliterados ali, a gente vai pensar mais pro lado da celulite ou mais pro lado do tumor, né? E outra coisa também, Iago, dentro da imagem é massas intraconais que dão proptose axial geralmente não são relacionadas ao rabdomiosarcoma. Geralmente o rabdomiosarcoma, ele não está dentro do cone muscular e ele gera uma proptose não axial por isso. Por quê? Quando está dentro do cone, empurra ali né, a parte posterior do bulbo ocular empurra para frente. Quando não está, empurrou de cima ou para baixo. Então isso também é uma outra coisa importante. Boa. E só complementando o que você falou, o embrionário é o mais comum da infância, tem um bom prognóstico, 94% de sobrevida, e o botrioide,
ele acomete mucosa, tá? Então, o botrioide é um subtipo que acomete mucosa. Então, pode pegar, por exemplo, mucosa da conjuntiva, mucosa dos seios nasais, tá? Ele não vai acometer ali a órbita em si, mas ele pode pegar conjuntiva e tudo mais. E o tratamento vai variar, pode envolver cirurgia, rádio ou quimioterapia, mas o que a gente tem que ter na cabeça é que, no geral, o rabdomensarcoma é um tumor de bom prognóstico. Agora, a gente vai falar dos tumores do adulto, né? Sobre tumores do adulto, né? A gente vai focar aqui no que é mais importante para a gente não estender o nosso tempo. Vamos lá. Hemangioma cavernoso. Hemangioma cavernoso, pessoal, tumor orbitário benigno mais comum do adulto. É uma lesão relativamente comum, mais comum em mulheres aí de meia idade, que vai, em alguns casos, mais ou menos 50% dos casos ser assintomático, mais ou menos 50% dos casos ser sintomático. Os casos sintomáticos, sei que a gente vai ter uma proptose geralmente lenta, indolor, uma proptose ali meio indolente, digamos assim. Pode ter baixa visual por empurrar o globo para frente, né, e causar uma hipermetropia ou até por compressão do nervo óptico. Um detalhe interessante é que pode ter relação com níveis de estrogênio e progesterona e pode piorar na gravidez. Beleza. O que chama atenção nos exames de imagem? Uma lesão geralmente intraconal, bem delimitada, circunscrita, encapsulada, uma lesãozinha bonitinha, capta bastante contraste nos exames contrastados e pode ter os flebólitos, que são ali concreções, porque como a gente disse, são lesões de fluxo lento ali, né? São lesões vasculares de fluxo muito lento, então como o fluxo é lento, pode formar ali as concreções, que são os flebólitos. Na patologia, não tem grandes alterações assim que chamam atenção, são espaços vasculares com células endoteliais, é uma lesão basicamente vascular. E o tratamento, pessoal, aqui também é o bom senso. Por que é o bom senso? Cara, se não está muito sintomático, não está causando baixa visual, proptose discreta, você vai só observar. Agora, se precisar operar, é tranquilo de operar, porque ele é encapsulado, ele é bem delimitado, então dá para fazer a ressecção cirúrgica de forma tranquila, tá? Um detalhe, né, aí você vai fazer isso nos casos com perda visual, nos casos com muita proptose e tudo mais. Um detalhe do CBO novo é que ele acrescenta outras possibilidades de tratamento. Coloca, por exemplo, agentes esclerosantes como uma possibilidade para hemangioma cavernoso. Ele coloca uma possibilidade de cirurgia endoscópica transnasal como uma possibilidade. Enfim, ele traz outras possibilidades. Mas o mais clássico dos casos que precisam de cirurgia, dos casos que precisam de intervenção, é fazer a exérese cirúrgica mesmo. Não se esqueçam desse aspecto, pessoal. Não se esqueçam dos flebólitos na fase tardia. Foi questão da prova do CBO de 2024. E nas fases iniciais, a lesão apresenta ali um padrão mais pontilhado também. Acho sempre isso o ponto mais importante dos hemangiomas cavernosos. E do meningioma da bainha do nervo óptico, né, um tumor que eu acho bem interessante de estudar, ele faz diagnóstico diferencial com glioma, porque é uma lesão benigna do nervo óptico também. Mas ele é bem diferente. Primeiro, ele é mais comum em mulheres de meia idade, enquanto o glioma era mais comum em crianças. Segundo, ele tem relação com neurofibromatose, mas geralmente neurofibromatose tipo 2. O Iago já deu um macetinho, né? Meningioma, uma palavra maior, neurofibromatose tipo 2. Então, é uma boa dica aí para lembrar. Clinicamente, chama muita atenção a tríade de Reutemann, né? A tríade de Reutemann clássica do meningioma, que é atrofia óptica. Claro que nas fases agudas, né, você pode ter até um edema de papila e tudo mais, mas como é um tumor muito lento, às vezes você já vai pegar com o nervo óptico mais atrófico. Atrofia óptica, perda visual por conta da lesão das fibras nervosas e os shunts optociliares, que não é patognomônico de meningioma, mas, cara, na prova é praticamente... Na prova na vida 1/3 dos casos cursam com isso, os outros vão ali ter baixa acuidade visual, proptose, descromatopsia, um defeito popular aferente, mas na prova, tríade de Reutemann são os meningiomas da bainha do nervo óptico. E também, né, Bernardo e meninos, o aspecto da ressonância, ele é fundamental, e o aspecto da tomografia, que ele aparenta, né, ter o sinal do trilho do trem, então sempre ali observar, e também uma hiperostose dos ossos adjacentes associada à calcificação. Então, essa diferenciação, ela é melhor vista na tomografia em relação à ressonância. Isso faz muito... É muito importante para a gente diferenciar do glioma do nervo óptico. Então, sobre os exames de imagem, sinal do trilho do trem é muito clássico, né? E é até bem tranquilo a gente entender, porque é um tumor da bainha do nervo óptico. Se é um tumor da bainha, ela está espessada e captando bastante contraste. E o nervo óptico ali, as fibras do nervo óptico que estão ali dentro, eles ficam atenuados. Então, isso que é o sinal do trilho do trem. É a bainha espessada
e captando contraste com o nervo óptico atenuado. Ele pode ser visto tanto na ressonância, que é o melhor exame, quanto na tomografia, tá? E no corte coronal, que é o corte de frente, a gente chama de sinal do anel, né? Porque fica ali também como se fosse um anelzinho, né? A bainha espessada e o tecido do nervo óptico atenuado no interior. E sobre aquilo que o Pedrinho falou da tomografia, calcificação vai aparecer em até 50% dos casos, e essa calcificação, na histologia, a gente chama de corpos de psamoma ou corpos psammomatosos, e a questão da hiperostose reativa, que seria uma reação óssea adjacente ao meningioma, um detalhe interessante, que no meningioma da bainha do nervo óptico não é uma alteração tão importante. Ele é uma alteração muito mais importante nos meningiomas sem ser o da bainha do nervo óptico, como, por exemplo, o meningioma da asa do esfenoide, que pode acometer a órbita, né, por contiguidade. Então, o meningioma da asa do esfenoide, ele acomete a asa do esfenoide e ele acaba atingindo a órbita por contiguidade, pode, inclusive, comprimir o nervo óptico e ele causa bastante hiperostose reativa. Do meningioma eu não tenho uma dica muito boa assim para lembrar da tríade, mas eu lembrava qual dos tumores tinha uma tríade por causa do M do meningioma ali virando um 3, eu já sabia que eu tinha que saber da tríade do meningioma. Essa daí foi fraca, mas tudo bem, tá, vai. É aquilo, né? Essas coisas, esses macetes pra gente saber, a gente escolhe um ou outro que fazem sentido pra gente e vai ali. Sobre o tratamento do meningioma, pessoal, é bom senso. É preservar a visão do paciente pelo máximo de tempo possível. Então, eu não quero ressecar esse tumor, senão eu vou lesar esse nervo óptico de forma definitiva. Eu quero preservar a visão dele. Então, se eu puder observar, melhor dos mundos, né? Se não estiver progredindo muito, risco de extensão intracraniana e tudo mais. Agora, então eu vou observar esses casos, né? Tá tudo bem, tá uma perda visual ali leve, não tá progredindo muito, eu observo. Não, tá progredindo, o cara tá perdendo visão na minha frente, ou então tá estendendo para dentro do crânio. Radioterapia. Se já ficou cego, né, e tá com a proptose grave ou tem dor, aí que eu faço a cirurgia. Bom, de tumores benignos, eram esses os dois principais. Agora vamos falar de tumor maligno, tá? Tem que destacar bastante os linfomas, tá? De linfoma, pessoal, é um tema que eu particularmente gosto de falar, de linfoma. Eu acho um tema interessante de estudar, assim, tem muitas nuances e tudo mais. E o CBO trouxe algumas atualizações que a gente pode comentar rapidamente. Mas os linfomas, geralmente vai pegar indivíduo mais idoso, tá? É o mais comum, assim, acometer indivíduos um pouco mais idosos. E o clássico é uma lesão de crescimento lento e indolor. É um tumor mais indolente ali. Lesão de crescimento lento e indolor. Pode acometer, por exemplo, a glândula lacrimal, que é um dos sítios mais importantes de acometimento dos linfomas aí que pegam a órbita, mas também pode pegar a conjuntiva, e aí vai ter aquela clássica lesão em salmon patch, muito clássico, né? Bater o olho numa mancha salmão na conjuntiva, cara, isso é uma lesão linfoproliferativa, até que se prova em contrário. Pode acometer a pálpebra também, tudo mais. Beleza. Das lesões que acometem a órbita, tá? Não estou falando de salmon patch. Mas como tem a órbita, a gente tem que lembrar que é uma lesão que geralmente vai se moldando às estruturas orbitárias, tá? Ele vai meio que se moldando ao globo ocular, se moldando ao osso. Ele não invade, ele não erode. Isso é mais uma característica de tumores mais sólidos, né? Então ele vai meio que se moldando. Isso é muito clássico. Você pode tentar te confundir até na hora da prova também, porque você pensa, é um negócio maligno. Ele vai logo empurrar o olho ali, vai deformar tudo. Não. O linfoma é uma coisa meio traiçoeira, né? Ele vai crescendo ali devagarzinho. Vai se moldando as estruturas mesmo. E outras coisas que eles tentam confundir a gente nesse tema são: o linfoma, ele tem todo esse aspecto clínico, mas ele precisa ser confirmado por biópsia, porque a gente não consegue somente clinicamente diferenciar de uma hiperplasia linfóide reativa, de uma hiperplasia atípica, e inclusive a histologia foi cobrada esse ano. Então, o linfoma, ele é uma proliferação monoclonal do mal. E a hiperplasia é policlonal. Então, do mal é o linfoma que é maligno. E o tipo mais comum histológico é o linfoma não Hodgkin de pequenas células B. Eles sempre tentam falar daquelas células de Reed-Sternberg e que é um linfoma de Hodgkin. Nada disso, pessoal. Linfoma não Hodgkin de pequenas células B. Então, sobre isso, muito, muito interessante o que você falou, né? Então, viu uma lesão suspeita de linfoma, é igual a biópsia anatomopatológico e estudo imunistoquímico. Além disso, você tem que fazer um screening sistêmico. Existe um risco relevante do paciente já ter uma doença sistêmica concomitante, né?
ou já ter tido uma doença sistêmica prévia que pode estar recidivando, então tem que fazer um screening sistêmico, tem que fazer biópsia de medula, tem que fazer uma avaliação global com PET scan, enfim, né, isso fica mais para os oncologistas, mas tem que fazer uma avaliação sistêmica e esse paciente tem que ser acompanhado por 5 anos, porque ele tem um risco não desprezível, se não me engano, de cerca de 20 a 30%, né, de desenvolver uma doença linfoproliferativa sistêmica nos próximos anos. Sobre histologia que você falou, muito importante, né? Então, hiperplasias linfóides benignas, né, que tem a reativa e a atípica, vão ter uma característica mais policlonal. A atípica ainda vai ter células policlonais já convivendo ali com umas células atípicas, mas o linfoma é uma proliferação monoclonal e caracteristicamente hipercelular. Tem muita célula e pouco estroma, né? E o marcador imunistoquímico é o marcador CD20, que é o marcador de linfócitos B. Por quê? Cara, isso é muito batido em prova, pessoal, né? Dá um foco, um close aqui em mim. É linfócito B, tá? Linfoma não Hodgkin de células B. Sendo ainda mais específico, porque agora o CBO e a Academia Americana são mais, digamos, mais aprofundados nisso. É o linfoma extranodal da zona marginal, tá? Linfoma extranodal da zona marginal ou linfoma MALT. Esse é o mais comum da órbita, disparado mais de 50% dos casos. Outros linfomas importantes da órbita, linfoma difuso de grandes células B, é o segundo mais comum, linfoma folicular, o terceiro mais comum, e linfoma de células do manto, em quarto lugar. Quais que são os de melhor prognóstico? O mais comum é o que tem bom prognóstico, o extranodal da zona marginal, o folicular também tem um bom prognóstico, e o de células do manto e o de difuso de grandes células B tem mau prognóstico. Isso vai interferir no tratamento. Os que têm bom prognóstico, geralmente você pode fazer só radioterapia. Os que têm mau prognóstico, você tem que fazer rádio, químio, tá? E, inclusive, adicionar terapia-alvo com rituximab. Então, radioterapia, quimioterapia, que é o esquema CHOP, mais corticoide e mais o rituximab, que é o anti-CD20. Você vai fazer para os linfomas de mau prognóstico, que é o de células do manto e o difuso de grandes células B, e também para linfomas sistêmicos. Se é um linfoma sistêmico que acometeu a órbita, você tem que fazer rádio mais químio, tá? Então só vai fazer rádio se for um linfoma de órbita, restrito à órbita e de bom prognóstico. Sobre metástases, a gente já passou um pouquinho do nosso tempo, vamos acelerar. Sobre metástases, vamos lá. Metástases eu tenho que lembrar sempre, olha, o que dá metástases na órbita? Geralmente mama, pulmão e próstata. Mama, pulmão e próstata é o que dá metástase para a órbita. Em 20% dos casos pode ser a primeira manifestação, né, do tumor, assim, ele pode abrir o quadro, né, ele pode nem saber que tem um tumor primário e já abrir com metástases orbitárias. Pode acontecer em 20% dos casos da metástase orbitária, tá? Isso em adultos, né? Então, são os mais importantes, mas em crianças. Neuroblastoma, o mais importante, dá uma equimose bilateral e lembrar também da manifestação do cloroma orbitário. Boa, mas o segundo mais comum é o sarcoma de Ewing, tá? Então é neuroblastoma, sarcoma de Ewing, e o cloroma tem uma importância que é a leucemia, né, mieloide aguda, que pode causar ali, pode causar também envolvimento orbitário, que é o cloroma. Sobre metástases, eu chamo muita atenção, né, que sim, é uma massa orbitária, vai causar o quê? Proptose, dor, restrição de motilidade, ok, não tem grandes coisas, mas o que chama atenção é o que é diferente, que é o carcinoma de mama, que pode causar o enoftalmo, né? Então, um tumor que causa meio que uma fibrose ali da órbita e tudo mais, ele é o carcinoma esquirroso de mama, ele causa um enoftalmo. Chama muita atenção, cara. Uma mulher de 50 anos com enoftalmo do nada, cara, até prova em contrário, isso é carcinoma de mama metastático. Então, isso é muito relevante. E o tumor de próstata, que ele causa lesões osteoblásticas, tá? Então, geralmente, tumor metastático causa destruição óssea, né? Que é lesão osteolítica, né? Mas o tumor de próstata geralmente causa lesão osteoblástica, isso é um detalhe importante. E sobre tumores, assim, sobre metástase, né, diante de uma metástase, você vai fazer um screening sistêmico, pode ser necessário fazer uma biópsia para confirmar que trata-se de uma metástase, e o tratamento geralmente é paliativo, né? Então, geralmente você não vai fazer exenteração orbitária com intenção curativa, não, tratamento paliativo. Rádio, químio, hormonoterapia, dependendo do tumor primário. Pode até fazer uma ressecção cirúrgica do tumor, porque ele pode estar, por exemplo, comprimindo um nervo, pode estar atrapalhando a motilidade ocular, mas sem intenção curativa, né? Cirurgia paliativa também. E por fim, agora os tumores da glândula lacrimal. Sobre tumor de glândula lacrimal, eu também acho que é um tema interessante, assim, porque a prova, ela gosta de fazer ela gosta de brincar, assim, com a parte clínica, né? Isso é bem frequente na prova até. Porque, assim, os tumores benignos da glândula lacrimal,
que basicamente é o adenoma pleomórfico, ele vai ter características benignas clínicas também. Então ele vai descrever para a gente um tumor que não dói, que é extremamente lento, fibroelástico, que não está aderido aos planos profundos, que não vai erodir osso, não vai causar invasão de tecidos e tudo mais. Então esses são os tumores benignos. Então ele tem essa característica clínica benigna também. Então se ele te falar de uma lesão orbitária do bem, clinicamente assim, pensa em adenoma pleomórfico. Ao passo que se ele pintar para você um tumor muito rápido, crescimento em menos de um ano, o livro fala isso, crescimento em menos de um ano, doloroso, aderido aos planos profundos, que erode osso, invade estruturas, eu estou pensando em lesões malignas, e aí pode ser o adenocarcinoma pleomórfico ou o carcinoma adenoide cístico. Sobre o adenoma pleomórfico, pessoal, ele também chama de tumor misto benigno. Ele vai ter elementos epiteliais, né, elementos glandulares e tudo mais, junto com elementos mesenquimais. Dentro desses elementos mesenquimais pode ter osso, pode ter cartilagem. E um detalhe muito interessante é que você não pode violar a cápsula dele. Se você lesa a cápsula dele, seja numa biópsia incisional, seja numa ressecção cirúrgica incompleta, você pode ter um risco não desprezível de ele evoluir para um adenocarcinoma pleomórfico. Então, se você for operar, é exérese com cápsula íntegra, né? Esse é um detalhe bem importante do adenoma pleomórfico. A prova, inclusive, coloca o caso clínico, geralmente, de um paciente que tinha uma massa benigna, fez uma biópsia e aí evoluiu justamente com adenocarcinoma pleomórfico, que apesar de ser um tipo muito importante, não é o tumor epitelial maligno mais comum da glândula lacrimal, sendo esse o carcinoma adenoide cístico, que também apresenta essas características malignas que nós citamos. Perfeito. Então é isso. Tumor benigno, vou pensar em adenoma pleomórfico, uma lesão do bem, que no exame de imagem é encapsulado, enfim, circunscrito, bonitinho, e que eu opero, fica tudo bem, faço a exérese cirúrgica completa. Beleza. Tumor maligno. Tenho dois tipos principais. Adenocarcinoma pleomórfico, que vem geralmente de um adenoma pleomórfico, que você ressecou de forma incompleta, ou que era uma lesão ali lenta, indolor, e que do nada começa a acelerar o crescimento. A gente chama isso de carcinoma ex-adenoma pleomórfico. Beleza. De adenocarcinoma pleomórfico, só saber isso, né? Que é a malignização do adenoma pleomórfico, chamado de tumor misto maligno, vai ter elementos epiteliais, elementos mesenquimais. Só isso. De carcinoma adenoide cístico, aí sim, é o tumor epitelial maligno mais comum da glândula lacrimal. Não é o tumor maligno mais comum da glândula lacrimal, o tumor maligno mais comum da glândula lacrimal é o linfoma, tá? Mas o tumor epitelial maligno mais comum da glândula lacrimal é o carcinoma adenoide cístico. Cara, é um tumor de péssimo prognóstico, tá? Ele pode invadir o crânio via fissura orbitária superior, pode dar metástase para o pulmão. A sobrevida em 10 anos é de cerca de 20% apenas, tá? Aí vai ser uma lesão, como eu falei, dolorosa, crescimento muito rápido, aderida, e ela vai caracteristicamente erodir o osso, causar destruição óssea, vai invadir estruturas, né? Então essa é a característica dele, e a prova vai te cobrar isso, não invade osso, não invade estruturas, não progride para a parte posterior da órbita, e tudo tá tudo errado, né? Ele vai ser bem agressivo, vai invadir osso, vai invadir a parte posterior da órbita, né? E tem essas características. Ele tem alguns tipos histológicos, tem vários tipos histológicos, não precisa saber detalhes, precisa saber só que o mais comum é o padrão cribriforme, que é o padrão em queijo suíço. Esse nem é um prognóstico tão péssimo. Agora, o padrão mais grave é o basaloide, esse é extremamente grave, prognóstico muito ruim. E para finalizar a nossa discussão, como é que eu trato esses tumores malignos da glândula lacrimal, seja o carcinoma adenoide cístico, seja o adenocarcinoma pleomórfico? Geralmente, eu vou fazer exenteração, ou vou fazer uma cirurgia radical, mas preservando o globo, associado ali a uma radioterapia, tá? E eu posso associar quimioterapia intraarterial e quimioterapia sistêmica. Então, ou eu faço essa interação, ou eu faço uma cirurgia mais conservadora, complementada com rádio, e associo, nos dois casos, quimio intraarterial e quimio sistêmica. Passou 10 minutos, mas acho que a gente conseguiu cumprir aí a revisão. E a gente falou tanto de exame de imagem aqui, né, Bernardo? Acho que vale a pena falar também do banco de imagens que está disponibilizado aí para os alunos. Isso aí, pessoal. Então tem um banco de imagens no aplicativo, tá? Acessa o banco de imagens, tem imagens de todos os tumores com a descrição, tá? Então acho que era isso, né, galera? A ideia era fazer uma revisão mais dinâmica, mais rápida. Deem um feedback de vocês se fez sentido, para saber se a gente continua fazendo ou não. Manda mensagem, né? Vamos trocar essa ideia, até para a gente poder sempre estar melhorando. Então, queria agradecer a presença dos meus colegas. Então, Flavinho, se quiser dar uma palavra final para a galera. Isso aí, galerinha. Início do ano, vamos manter o foco. Estamos começando agora, né? Finalizou a órbita, mas vamos com tudo para a córnea e assim por diante.
Então, pessoal, queria falar da importância das revisões. Teremos o podcast de revisão e temos também no nosso aplicativo as revisões espaçadas semanais com questões para que vocês possam se atualizar, lembrar dos temas e nós, professores, também estamos à disposição de vocês. É isso, gente. Eu espero ter ajudado também. Dei alguns macetes assim que faziam sentido para mim. Guardem alguns para vocês e levem na hora da prova, que eu tenho certeza que diminuir o esforço de ter que lembrar de tudo ajuda muito no final do ano. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima.